Vamos, então, para a nossa aula, dentro do livro A Família em Meio à Tormenta, como a cruz redefine o lar. Está mais como a cruz redefine o lar do que a família em meio à tormenta. Começou muito falando sobre tormenta, estamos falando muito sobre a cruz redefinir o lar. E Deus nos abençoe nisso. Já combinamos, já estamos lembrando os irmãos disso, estou batendo nessa tecla. Nós precisamos que os irmãos sintam-se à vontade de falar. Hoje, mais uma vez, eu vou incentivar isso, de outra forma também. Os irmãos não são obrigados a falar, nem constrangidos a falar, mas precisam ficar à vontade para falar. Por motivos de aprendizado, motivos de tirar dúvidas, motivos de abençoar os irmãos também com a sua contribuição. Tem vários, uma lista de motivos, mas precisamos usar a EBD, aula. Por mais que a gente faça aula aqui em vez das salas, por mais que seja um momento aqui que eu estou falando no microfone e os irmãos estão me ouvindo, se assemelha em alguma forma à pregação, por exemplo, na pregação vocês não interrompem para perguntar e não devem fazê-lo mesmo. Mas na aula devem, podem, sem dúvida. Então fiquem-se à vontade também nas meditações de Mateus que nós tratamos aqui, a perguntar, a falar. Teve um monte de coisa interessante e a gente meio que está guardando para alguns pequenos grupos. Bom, mas ainda melhor, todos aqui, já que nem todos participam dos pequenos grupos, já comentarem, já auxiliarem uns aos outros. Visto que nós falamos algo difícil aqui também de engolir, Jesus tinha controle total, olha, e se Jesus dependesse daquele dono daquele jumentinho, escolher livremente entre não vou, ia dar tudo errado? Como Jesus tinha controle sobre a resposta necessária para dar e o aval daquele. São coisas que nós podemos conversar, podemos falar e nós precisamos juntos, pois dependemos uns dos outros. E isso está exposto nessa aula, capítulo 6, homens e mulheres ao pé da cruz. Homens e mulheres ao pé da cruz. Bom, antes de iniciar o tema em si, eu queria fazer algumas reflexões de redes sociais, olha que legal. Peguei no esgoto da internet, sabem que rede social que é? O X, antigamente chamado de Twitter. Lá, acho que tem piores aí, tudo bem, mas isso aí eu nem conheço, tipo, sei lá, o Discord, alguma coisa mais específica de gamers, deve ser pior ainda, mas o X é o mais conhecido dentre os piores. E lá tem alguns perfis muito populares hoje em dia sobre esse tema, homens e mulheres, né? E eu queria só refletir de apenas um desses perfis, duas ideias aqui, vamos ler. Fiz uma besteira aí, coloquei o outro na frente do outro, né? Mas é um cabeçudo. Uma mudança de transição muda tudo, tá vendo? Vou editar aqui para eu mesmo enxergar e os irmãos saibam. Ixi, aqui vai ficar difícil, hein? Se puder entrar aí, pode deletar esse primeiro, depois dar um Ctrl Shift para ele aparecer de novo, mas eu agradeço sim. Para mim aqui, o retorno ao tribalismo e ao pensamento bárbaro. Esse é o tema. Os homens em geral não gostam de lazer, não gostam de paz, não gostam de estabilidade. O que gostam é de briga, ódio, luta, paixão,
amor, violência. Quando os homens são deixados em paz por muito tempo, eles ficam entediados. Deste mesmo perfil, ele diz: estamos presenciando a destruição do estilo de vida masculino. Homens são feitos para se importar com carros, pois eles são, em uma questão última, objetos de liberdade e poder, enxergando o carro como uma extensão do corpo e da personalidade. Ele permite sentir-se mais potente. Bom, numa resolução muito baixa, porque está nos autos da polícia, não sei se acompanharam, mas teve recentemente uma PM baleada por seu marido, alguém sabe, né? E pegaram as conversas deles no WhatsApp, como casal, e uma das conversas, tem outras, podem ver lá, ele referenciando a si mesmo e a ela como os papéis que devem ser cumpridos, e esse que eu peguei aí em baixíssima resolução, ela diz para ele: se eu soubesse que você iria me tratar dessa forma após casar, eu não queria casar. E ele diz: eu te trato como todo homem macho alfa trata a esposa, com amor, carinho, atenção e autoridade de macho alfa, provedor, e fêmea beta obediente e submissa, como toda mulher casada deve ser. Pelas dificuldades dela, ela começou a sofrer, e após o sofrimento dela, houve alguma indisposição do casal, e adivinhem, há de se investigar, mas ele é principal suspeito de colocar uma bala dentro do crânio dela. E ela hoje não pode mais falar nada sobre o caso. Apenas as mensagens nos restam para interpretar como era o relacionamento desse casal. Bom, então nós temos aqui, na abertura do livro, deste capítulo, o autor trata de uma forma um pouco longa, estereótipos masculinos e femininos, da visão dele, mas principalmente em super-heróis. Ele fala que quando ele era infância, ele olhava os principais, né, que os melhores são da DC Comics, não da Marvel. Então, ele fala sobre o Super-Homem e a Fortaleza da Solidão, o Batman e a Batcaverna, como o homem poderoso e seu lugar de preferir ficar sozinho. E depois fala das respostas de um psicólogo, é criado por um proeminente psicólogo, a personagem da Mulher Maravilha. E falando como as respostas às demandas sociais da mulher, de o homem ser alguém violento e dominador, e aí de um lugar só de mulheres vem a Mulher Maravilha para vir ao mundo de violência e falta de inteligência do homem, para trazer a partir da sua força, mas também com atributos de beleza, né? Como se a independência dela e a superioridade dela. Então, ele trata disso e fala o quanto seria muito fácil para homens desejarem uma mulher independente, forte e bela e continuar na sua solidão. E aí os heróis serem exemplos de independência, basicamente. Estas seriam, então, respostas do próprio mundo, da própria arte, né? A problemas de papéis de homem e de mulher. Então, em estereótipos típicos, como seria o homem? O homem deve ser forte fisicamente, bruto, ganhar mais dinheiro para sustentar a família e liderar o lar de forma decidida. O homem não deve ser alguém de muitos melindres. Deve ser alguém, como diria, feio, forte, formal. Agora, mulheres deveriam ser doces, frágeis e singelas, belas. Devem cuidar da casa, da comida, dos filhos, serem submissas e obedientes. Bom, dentro desse enredo, eu quero que vocês conversem entre vocês aí no banco. Juntem-se aí em grupos, no mínimo de 4 pessoas, sem um máximo aí,
no máximo de toda a coluna. Mas nós concordamos com isso? Até que ponto discordamos, até que ponto concordamos? Na prática, nos discursos, na igreja, concordamos com isso? 5 minutos para vocês se baterem. Três minutos já está o suficiente? Já? Não? Vamos lá? Arredondando, já deu 5 minutos, porque já deu 4. Concordamos com isso? Alguém chegou a alguma conclusão? Pode falar. Quem deseja falar em nome do grupo?
Alguém deseja falar? Ninguém deseja falar? Não, não precisa constranger ninguém a falar, não. Alguém deseja falar? Não quero falar. Bom, é engraçado, né, que é uma situação que todos ficam constrangidos, né, porque é difícil. Na verdade, uma opinião que a gente até conversou aqui no grupo e eu também penso que é dessa forma, né? É uma situação delicada quando se trata de homem e mulher nessa questão, mas se for pensar assim, né, homens devem ser fortes fisicamente, então eu já não sou mais, né? Não tenho, né? Eu fisicamente não tenho força nenhuma. Então, assim, acho que é relativo, né? Acredito que tanto o homem quanto a mulher têm que trabalhar em conjunto, em parceria. Se a partir do momento que se uniram, né? Uniram, já a palavra já diz, né? Estão unidos, né? São um só. Não importa se eu vou pagar uma conta ou se ela vai pagar uma conta, nós estamos pagando a conta. Não importa de quem é o dinheiro, né? E quanto a ser submissa, tudo bem. A submissão eu entendo que, assim, a própria Escritura diz sobre a submissão, mas submissão não quer dizer que eu vou chegar lá com um chicotinho e estar lá nas costas e falar assim, ó, trabalhe, limpe a casa, faça comida. Não é bem por aí, né? Eu acho que quando se trata de submissão é questão de respeito mesmo. E aí entra na questão de serviços domésticos, por exemplo, né? Cuidar de filhos e tudo mais. Aí depende, por exemplo, se o marido está trabalhando, o homem está trabalhando, está lá no trabalho dele, lógico, a mulher que está lá em casa cuidando, se ela estiver trabalhando, alguém está cuidando da criança. E aí, finais de semana, entra na questão de revezamento, um se ajuda, né, enquanto um limpa a casa, outro cuida do filho, depois todos saem, se divertem, eu acredito que é por aí. Então, eu não concordo dessa forma que está ali, né, eu acho que tem que ser bem assim, a união, é unido para ser um só. Então, os dois têm que trabalhar com o mesmo propósito. Ok. Mas tem alguma coisa dali que concorda? Ó, falou da submissão e falou submissão como respeito. E do homem ali tem alguma coisa que concorda? Nada? Oi. Vamos ali para Ana. Tem mais gente para falar do outro lado Oi. depois. Deus nos fez ajudadora, não escravas. Só isso que eu quero falar. A ajudadora não escrava. Do outro lado, mais gente deseja falar. Bom, acho que a gente chegou a uma pequena discussão aqui que nós temos um problema de distorção bíblica desde o Gênesis, da palavra de Deus, o pecado e distorcer o que a Bíblia revela ou que Deus revela sobre quem nós fomos criados para ser. E a sociedade distorce isso de tal forma que leva para extremos. Então, existe sim a submissão da mulher, existe sim a liderança masculina, que dentro dessas duas colocações envolvem desenvolver todas as outras atividades e características que essas funções determinam. Só que com a distorção da realidade bíblica, adaptada à vida de cada um e de cada julgamento político ou societário que exista, faz ir para extremos que já se perde o que a Bíblia tem como verdade. E aí isso se torna mais pecado, mais dificuldades e cai em situações como essa de exemplo aí. Então eu acho que não é sobre concordar ou não com isso. A verdade bíblica ela existe, é uma. O problema são as distorções e a gente precisa limpar isso para que a gente volte às Escrituras e se atente a elas. Então, obedecendo aos propósitos que Deus instruiu pela Bíblia e a realidade que Ele criou para homem e mulher ser, nós vamos estar de acordo e vai ser completamente harmônico a convivência. Amém. A conclusão do nosso grupo foi que nós concordamos em partes, principalmente porque hoje em dia nós temos que definir, acho que eu estou dando microfone aqui. Nós temos que definir muito bem as palavras, como elas são ditas. Hoje em dia no Brasil, talvez no mundo inteiro, as palavras elas ganham significado de acordo com a cabeça da pessoa. Então sim, nós concordamos, os homens têm que ser fortes, têm que sustentar a família, as mulheres têm que ser singelas, submissas, obedientes, se essas palavras forem definidas de acordo com a Bíblia. Então, em parte, nós concordamos.
aquilo que se aproxima da Bíblia, ou que a Bíblia define. Então, antes de falar, talvez, que nós concordamos ou não, a gente tem que definir essas palavras, para que não seja a interpretação das pessoas, de acordo com o pensamento delas, mas de acordo com a Bíblia. Como exemplo, as mulheres têm que cuidar dos filhos? Sim, mas os homens também. Lembrando lá de Deuteronômio 6, essas palavras vocês as inculcará nos seus filhos, enquanto estiverem andando pelo caminho, enquanto estiverem acordando, dormindo, em todos os momentos. Em todos os momentos todos os momentos. Está colocando o filho para dormir? Você está cuidando do seu filho. Está levando seu filho para a escola? Está cuidando do seu filho. Homens e mulheres. Só um exemplo. Mais alguém? Laura? Eu só queria dar o exemplo de uma história que eu ouvi do próprio pastor John Piper, falando justamente sobre masculinidade e feminilidade de acordo com a Bíblia, de que quando a gente fala sobre o homem liderar o lar, muitas vezes nós, como o Caio disse, o Daniel disse, nós distorcemos essa liderança e confundimos a obediência com a habilidade. Então, muitas desculpas é que a minha esposa tem mais jeito para fazer isso. A minha esposa, ela é mais organizada para liderar isso. Ela tem mais jeito com as crianças, eu não sei isso. E ele contou sobre um casal na igreja dele em que a mulher sabia ler e o homem ainda estava aprendendo a ler. Ele veio de um contexto diferente, ele não sabia ler, mas havia confessado a Cristo, estava aprendendo. E ele foi aconselhar este casal, ele disse, eu não sei ler, quem vai liderar a minha família espiritualmente? A minha esposa, porque ela sabe ler, ela tem entendimento. E o Piper disse, você vai fazer o seguinte, chegar na sua casa, falar, filhos, sentem à mesa, nós vamos ler a palavra do Senhor. A sua mãe vai ler para nós este capítulo e vamos prestar atenção. Quando ela terminar, pede para o seu filho fazer uma oração sobre o que ele entendeu. E no final, você vai ter liderado a sua família, não a habilidade que a sua esposa tem de ler. Não se trata de habilidade, se trata de obediência. Então, quando a palavra de Deus diz, o homem deve liderar o lar, a gente distorce. Ou quando diz, a mulher deve obedecer ou ser submissa, como Daniel disse, a gente interpreta de acordo com o mundo e não de acordo com a palavra de Deus. Muito bem, todos com palavras muito relevantes ao tema e importantes para todos nós ouvirmos, tá? Então, nós não podemos desconsiderar totalmente isso que foi falado desses estereótipos e não podemos levá-los para pressões de estereótipos quaisquer sobre todo e cada ser. Isso precisa ficar claro. Só que nós precisamos entender o que disso é bíblico e o que disso realmente é cobrado das famílias. E principalmente aqui dos papéis do homem e da mulher. E se esses papéis são iguais ou diferentes? Olha aqui. Dentro de alguns meios isso daria muita briga. Aqui vai ser tão tranquilo, já prevejo. Pois bem, vamos obviamente para Efésios 5. Vamos ler as Escrituras. Esse trecho é trazido várias vezes ao longo do capítulo. Então vamos lê-lo inteiro para estar sempre com ele em mente. Efésios 5, de 22 a 33. É conhecidíssimo de vocês, é lido em casamento e nos interessa também, não somente, mas também para este capítulo. Efésios 5, 22 a 33. Acompanhe a leitura que diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja
e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis, porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Aqui nós temos algumas informações muito interessantes que sempre são marteladas. Vou voltar ao que foi falado pelo Cleberson, submissão, no que tange a respeito. Esse texto trata isso na área mesmo, ele primeiro fala de submissão e termina falando a esposa respeite o marido, está neste contexto mesmo de interpretação. O marido deve amar, e aqui o que nós vemos, ele usa amar de novo, mas mostra o se entregar por ela, então é no âmbito sacrificial. Tudo isso a gente pode se alongar, e já vimos isso várias vezes, e também vai tratar aqui de uma forma singela também. Mas precisamos entender o enredo onde foi escrito isto. É muito importante considerar o enredo desta epístola toda, não somente o capítulo em si. Afinal, estamos falando aos Efésios aqui, ou seja, a igreja de Éfeso, uma igreja naquela cidade onde a adoração à deusa da fertilidade e da caça, conhecem a deusa Ártemis ou Diana, que justamente é a Mulher Maravilha, tá? O personagem Mulher Maravilha é Diana. Essa Diana que é exaltada aqui pelos Efésios nas Escrituras, e a exaltação dela faz com que o Evangelho seja odiado pelos vendedores de bonequinho da Mulher Maravilha, e querem ir contra e pegam Paulo e dá um trabalhão lá, quase querendo matar mesmo publicamente Paulo, porque ia acabar com o negócio deles. Pois bem, de ídolos, de fabricar ídolos da deusa Ártemis ou Diana. Ártemis seria para o grego, Diana seria para os romanos, tá? Os romanos copiaram a mitologia grega e só mudaram os nomes, de Zeus para Júpiter, de Ares para Marte e outros planetas aí que a gente conhece também. Pois bem, então, Paulo faz essas orientações a essa igreja que está no meio daquele lugar que adora tanto aquele símbolo feminino de caça e fertilidade, né? Deusa da caça e da fertilidade. E Paulo fala sobre casamento, mas fala muito mais do que casamento. Está falando até do casamento à luz de algo maior que o casamento. Nós temos, agora não mais o Cleberson, né? Uma Bíblia que separa capítulos e versículos. E, infelizmente, isso tende a prejudicar algumas leituras. Lembra que os Efésios, ao lerem, não tinham separação de capítulos e versículos, mas uma sequência desse texto todo. E a gente tem, como ruim disso, alguma fragmentação que não deveria ter. Tem pontos positivíssimos, tá? É bom, por isso que a gente usa. É fácil de achar, fala aqui para os irmãos, já pensou? Fala lá em Isaías diz, e fala aqui. Aí fala aonde? Aí vou procurar em todos os mais de 60 capítulos de Isaías, onde está falando. Não, aí fala,
exatamente Isaías 53, versículo 1. Aí todo mundo abre lá e vê. É só um índice, é só um guia. Não tinha na Bíblia original, obviamente, não tinha nos autógrafos, mas é uma organização para nós, que nós não podemos fazer dela ruim. A gente tem uma tendência a falar, Efésios tem ali o primeiro capítulo, o segundo capítulo é bem teologia da salvação, e fala sobre predestinação, fala sobre a glória de Deus, sobre de onde a gente veio e encaminhado por Deus a Cristo. Só que depois começa a tomar, depois de falar sobre judeus ali, gentios, começa a tomar âmbitos mais práticos. Então, começo teológico, final mais prático, dividindo em capítulos. Mas, obviamente, se a gente entender que não há essa divisão nessa epístola de Paulo aos Efésios, entender que faz parte de um corpo argumentativo só, aí sim nós somos beneficiados com o entendimento adequado deste texto que se refere a maridos e esposas. Porque ele está se referenciando a um mistério, o mistério de Cristo. O mistério de Cristo. Esse é o argumento principal aqui. E a chave para entender não só o sentido marido e mulher, não só o sentido deste texto, mas o sentido de todas as coisas, o sentido do mundo, está neste mistério de Cristo. Sendo assim, vamos lá, Efésios 1, nós vemos os propósitos divinos em Cristo. Os propósitos divinos estão em Cristo, são vistos em Cristo. Efésios 1, 9 e 10. Alguém pode ler em alto e bom som? Então, nós temos um mistério aqui que está sendo desvendado em Cristo, visto ali em Cristo, antes incógnita, agora desvendado. Paulo trabalha muito essa ideia desse mistério, que é o Evangelho, ou seja, o ponto de interpretação da existência de todas as coisas, que é Jesus, a revelação do Evangelho. Então, esses propósitos de toda a existência estão em Cristo. Nós já falamos disso neste livro, nós já falamos disso nessas aulas de EBD, e precisamos sempre resgatar isso. A existência de todas as coisas estão reveladas em Cristo no seu sentido. O sentido da existência de tudo está em Cristo. Então, nós temos esse mistério também explicado aqui na constituição da igreja e na missão da igreja, no que a igreja é feita como constituída em si e na missão que ela tem. Em Efésios 3:6, alguém pode ler Efésios 3:6? E isso faz parte deste mesmo mistério. Está lá no versículo 3, me foi dado a conhecer o mistério. Então, 3:3, foi dado a conhecer o mistério. Está lá no será saber que os gentios são cordeiros. Então, o evangelho em si mostra um mistério de que não é só o povo étnico de Israel, mas que os gentios são cordeiros. Ou seja, existe a constituição da igreja, que é feita de todos os povos, tribos, línguas, nações. Esse é o mistério. Na constituição, então, na missão da igreja de alcançar povos, línguas, tribos, nações. Então, o evangelho não é uma operação de resgate pensada posteriormente. Jesus não é um plano B. Mas o objetivo de toda a realidade criada, desde o princípio. Desde o princípio. Estamos falando, por que algo veio a existir? Por que Deus desejou criar? Por que Deus fez assim?
Por que Deus ordenou as coisas dessa forma? Qual é a resposta última para todas essas perguntas? Jesus. Jesus. A resposta última para todas essas perguntas. Jesus é o projeto e o objetivo final de toda a criação, extensamente, abrangentemente, de toda a criação, exaustivamente, de toda a criação. Obviamente, então, isso tem significados dentro do casamento. Dentro do casamento. Mas não só dentro do casamento, mas na masculinidade e na feminilidade, para além do casamento. Jesus tem respostas para tudo isso. Por isso é de a gente se alegrar. Sinceramente, a gente se alegrar. A gente legou o microfone para vários irmãos. Os irmãos discutiram. O que nós ouvimos? Devemos tirar a nossa masculinidade e feminilidade da Bíblia. Da Bíblia. Então, independente da nossa fraqueza, da nossa também singeleza, nós estamos aqui para ouvir as Escrituras. É um grupo de pessoas que está aqui não para ouvir cultura deste mundo, ou ideias que agradam estereótipos deste mundo, mas que estão aqui para observar o que é e o que não é que Jesus diz, e seguir o que Ele diz. Então, isso também vai nos dar luz, dentro dos relacionamentos de casamento e familiares, mas também no própria essência de masculinidade e feminilidade para além do casamento. Por quê? Porque masculinidade e feminilidade não são definidas somente nos termos do casamento. Não são definidas somente nos termos do casamento. O autor diz novamente, na última aula eu até comentei ali com um pequeno grupo que a gente começou, nestes tempos de Novo Testamento, na ordem da igreja, o foco no Evangelho é tão imenso que o autor coloca a solteirice, vamos dizer assim, os eunucos, né? São o padrão. O casamento é concessão. O casamento é concessão, porque não aguentam ficar sozinhos, precisam lidar com o abrasar-se e se casam. Deus seja louvado por isso. Mas ficar sozinho para servir a Deus, Deus seja louvado por isso. Esse seria tranquilamente um padrão. Então, nós não podemos definir homem e mulher só dentro do casamento. Nas Escrituras não é só nos termos de casamento. O autor até diz, a gente não vê nascer uma criança e fala, olha, este virá a ser homem quando achar a sua mulher, ou esta virá a ser mulher quando achar o seu homem. Não, já fala, é um homem, é uma mulher. E como diz aí o nosso irmão Daniel, a gente até luta por palavras hoje em dia. Até o conceito de homem e de mulher estão tão banalizados aqui, no mundo ocidental principalmente. No Brasil, recentemente, o que é mulher para atuar na defesa da mulher? Já não é mais conceituado. É qualquer coisa. É qualquer coisa. Então, homens que não se casam continuam plenamente homens. E mulheres que não se casam não deixam de ser mulheres. Em todos os sentidos dessas palavras. Sem nenhum decréscimo. Sem nenhum decréscimo. Sem nenhuma debilidade. Então precisamos entender isso dentro da ideia de masculinidade e feminilidade. Então, o casamento também serve, também tem serventia. E dentro das Escrituras e à luz do Evangelho, tem seu lugar maravilhoso. Ele nos informa também significados de homens e mulheres. E até para além do casamento mesmo. Porque o próprio casamento não é para todos. O casamento não é para todos. A igreja está pronta para abraçar os seus irmãos e reluzir essa verdade. O casamento não é para todos. Alguém tem dúvida disso?
Casamento não é para todos. Você não deve simplesmente criar todos os filhos para falar, você vai se casar. Porque o casamento não é para todos. Entende que a Bíblia traz isso? Então, o significado de masculinidade e feminilidade, de homem e mulher dentro do casamento, ele também ecoa para fora do casamento, sem dúvidas, só que ele não está condicionado a tudo que é falado na aliança do casamento, obviamente. Não é uma projeção simples. Mas, porque essa união mostra que eles estão intimamente ligados. Quem? Homem e mulher. O casamento tem uma mensagem de ligação de homem e mulher que nós precisamos entender. O casamento mostra uma união de homem e mulher que fala para fora do casamento também. De dependência, de união, de complementaridade. É isso que o casamento, dentro do Evangelho, também nos mostra. Algo que extrapola o casamento. A dependência entre homens e mulheres. Tem um verso que fala sobre isso, 1 Coríntios 11, 12. 1 aos Coríntios 11, 12. Alguém pode ler? Aqui Paulo argumentando e deixa claro que há uma interdependência. A mulher vem do homem e o homem vem da mulher. Quem aqui está lançado o desafio, sem existência de homem ou sem existência de mulher, um dos dois, consegue fazer um homem novo e fazer uma mulher nova? Consegue a procriação sem um deles? Impossível. E isso está revelando algo maior do que a genética. Isso está revelando algo maior. É interessante que a gente não vive esse... Eu dou graças a Deus que nós temos nossos desafios, claro, mas somos preservados de tantas coisas, sendo uma igreja de um lugar periférico no interior. Somos preservados de muita coisa, apesar de sermos uma cidade universitária, que isso poderia agravar, mas não estamos numa metrópole. E lá os desafios liberais, os desafios atuais são muito diferentes, tá? Em igrejas enfrentam desafios muito diferentes. Nós temos enfrentado grandemente o problema que é o feminismo aqui nessa igreja? Não, suavemente sim. Não adianta achar que nós estamos alheios a isso, não. TV, internet, tem respostas que não bíblicas para inúmeros problemas reais, tá? Problemas reais do relacionamento entre homem e mulher. E aí as respostas já vêm pautadas nisso. Já disse para vocês que a escola já dá a resposta pautada nisso. Os filhos já estão aprendendo. Então, onde eles vão se engajar nisso? Mais provavelmente na faculdade. Aí você reclama, meu filho não se engaja na escola. Tem até neste mal pontos positivos, tá? Porque a escola está tentando engajar em coisas que você não gostaria que ele se engajasse. Nesse sentido, vai chegar até nós. Em algum momento vai chegar até nós alguns tipos de problemas em que a gente vai passar um microfone assim para ouvir e ouviremos coisas que vai doer em alguns irmãos. E outros irmãos vão falar que vai doer em outros e a gente vai ter duas visões muito grandes. Como que a gente vai cuidar disso antes de acontecer? Como cuidaremos antes? Existe o feminismo hoje em dia que dá respostas ruins a problemas legítimos. E existem reações terríveis ao feminismo, que dá respostas péssimas às respostas ruins do feminismo. Está em alta, principalmente em redes sociais, a misoginia, o ódio à mulher. E nós vemos aí num assassinato que foi passado como exemplo, uma misoginia. A ideia do alfa, do macho alfa. Vocês estão ouvindo, estão vendo, estão lendo, acaba chegando em vocês a ideia do macho alfa ou ainda não?
Alguns já. E nós temos... eu dou risada, mas deveria chorar, sim. Isso já infiltrado em grupos cristãos. Já temos grupos cristãos reforçando ideias culturais de respostas ao feminismo que não são bíblicas, mas culturais a uma cultura, respostas culturais a outra cultura, entendidas como respostas cristãs. E isso é terrível. Este texto, em 1 Coríntios 11, 12, mostra que até o misógino mais preconceituoso recebeu vida dentro de um sistema reprodutor de uma mulher e encontrou o seu primeiro habitat no útero feminino. Ou seja, a dependência. Até o que odeia mulheres, até o que se frustra, até o que a gente chama aí, palavras novas para vocês, depois vocês perguntam para os jovens o que significa. Pode ser red pill, pode ser incel, estava comentando com a Ana. A maioria de vocês nem conhece isso, certo? Graças a Deus. O Leandro deu risada, porque ele conhece. Nem se quiser conversar, conversa com o Leandro, pergunta depois. O Leandro explica para vocês. Mas até esses movimentos mais preconceituosos são derrubados pelas Escrituras, reorientados. Nós necessitamos uns dos outros. Essa é a verdade bíblica sobre homens e mulheres. Ao contrário do que o mundo promove em guerra de sexos, ao contrário do que o neomarxismo provoca, a ideia hoje de colocar um oprimido e um opressor e colocar homem versus mulher, não é isso. A Bíblia diz, nós necessitamos uns dos outros. No casamento e para além do casamento. Então, o casamento neste sentido significa algo para o restante da igreja e para o mundo. Seja na sua bondade mútua, sim, ou outros elementos, mas nós também precisamos ter cuidado, porque ele também tem alianças não aplicáveis para a forma geral. A gente não vai falar, então, toda mulher vai ser submissa a todo homem, certo? Não é isso em si. Mas tem verdades, por mais que essas alianças tenham verdades importantes, também tem verdades dentro do casamento que são aplicáveis para a igreja toda e para o mundo todo. E por isso nós devemos observá-las e por isso estão nas Escrituras. Não tem uma Bíblia separada para os homens, não tem uma Bíblia separada para as mulheres, uma Bíblia separada para as crianças. Não. É a mesma Escritura inspirada para todos. Por quê? Porque há verdades nessas economias familiares que se referem a algo que é verdade eterna para todos na igreja. E devem observar e ver o testemunho destas verdades para olhar para Cristo. Deixa eu ver se dá tempo de continuar aqui, visto que é 10h30, não dá tempo. Perdão, mas foi bom que os irmãos participaram hoje. Sendo assim, desde já, quando olhamos o papel do homem e o papel da mulher, que venham da Escritura, já sabendo que não estamos falando apenas do papel deles, mas estamos falando do Evangelho através do papel deles. Dentro do casamento ou fora do casamento, olhar para homem e mulher e a interdependência de ambos é olhar para uma verdade muito maior. Comentários ou perguntas? Igor? Eu queria saber, voltando à morte da tenente, que eu vi na televisão, por que ele enfatizou a arma na mão dela para induzir que ela cometeu suicídio? Boa pergunta. Não faço ideia. Eu só conheço essa informação. Eu não conheço ainda. Nem sei muito sobre o caso, admito. Peguei mais como exemplo. Fui pesquisar exemplo. Esse daí saltou como novidade. É bom que os irmãos conseguem aplicar exemplos aí, mas conheço zero do caso.
Que sabemos, ele nem foi condenado ainda, mas tudo indica que foi ele, é só isso. Ela tem lá, acho que achou que a bala na cabeça e ele como principal suspeito, a investigação está apontando realmente para ele, mas obviamente ele vai tentar disfarçar. Ele mesmo anunciou para a polícia, tá? Ele que avisou, então tá lá que foi achado ele com a esposa morta. Obviamente que ele vai falar que não foi ele. Obviamente. Mesmo se foi. Mesmo se foi. E como são da polícia, os dois conhecem muito aí dos parâmetros de investigação. Mais alguma consideração, pergunta? Caio? Depois Laura Leite. Pastor, só acho que um alerta bem importante tem se tornado bastante comum e virou até um espetáculo, um formato de debate nas redes sociais, principalmente aí no YouTube, os famosos 1 versus 30, ou um exemplo para esse caso, né? 1 macho alfa versus 30 feministas. E aí a sociedade tem criado esses embates e essas discussões, transformando isso realmente em um espetáculo, em temas sensíveis, onde o filtro são extremos, né? Confrontando-se uns aos outros. E nós somos bombardeados e consumimos esse material muitas vezes de forma automática. Então, é um alerta à importância de a gente não só discutir e pensar sobre esse tema, mas todos, à luz da Bíblia e sobre como se fosse a Bíblia versus todo o resto. E a gente utilizá-la como filtro, porque a sociedade não vai colocar esse filtro para a gente nesses debates, nem um lado nem o outro, e nem é interessante para eles que exista isso. Por mais que exista um debate, um pastor versus alguém, ou versus vários temas, a gente corre o risco de serem moldados a interesses próprios. Então, para a gente realmente se aprofundar nas Escrituras, na Palavra de Deus, e colocar ela como guia de fé e prática para que esses debates não nos consumam a ponto de a gente vir aqui ou qualquer outro lugar com opinião formada baseada nesses confrontos. É importantíssimo refletir isso. Nós não compramos o pacote de nenhum dos lados. Então, obviamente, a gente pode ver debates, pode ver posicionamentos do mundo e olhar, este se adequa menos e aquele se adequa um pouco mais. Mas não podemos nos submeter a nenhum deles. O cristão não vai se submeter ao ideal de feminista e nem um ideal machista. Não vai se submeter a uma ideia de esquerda ou de direita, se submeter. Não vai se submeter a um padrão de qualquer tipo de política deste mundo. Nós vamos nos submeter a Cristo. E é óbvio, nós não vamos ser, olha, eu me submeto às ideias liberais, às ideias conservadoras. Nada disso. Eu não submeto-me a isso. Eu me submeto a Cristo. E é óbvio que algumas ideias vão se aproximar em alguns aspectos, outras em outros aspectos, mas eu não vou me curvar a entrar neste pacote, a entrar neste time e abraçar toda a ideia deste time. Cuidado em entrar em times. Você já tem uma família, você já tem uma nação, você já tem um Senhor. É Cristo, é isso que você abraça. É a igreja que você abraça, não nenhum lado político. E nós escolhemos, dentro das ideias deste mundo, sempre o menos pior, aguardando e gemendo pelo perfeito, que virá, que virá. Laura Leite. Uma coisa que a Laura Gardner falou, que eu gostei muito, que não é somente a gente pensar assim, tem o papel da mulher e do homem à luz da Bíblia, mas quando Deus fez, Ele deu dons para cada um, né? E nos capacitou com coisas diferentes. Às vezes eu vou, sei lá, ser boa em fazer uma comida, mas não sou boa em limpar a casa, mas tem a outra irmã que é. E aí, nisso, se aprender junto. A mesma coisa com relação ao homem e a mulher juntos numa mesma casa, né? Você não deixa de ser a sua posição que Deus te deu como um homem que representa a sua casa só porque você não tem uma habilidade com finanças, por exemplo, e a sua esposa tem. Um ajuda o outro, né? Então, é isso que você trouxe no começo, essa guerra de sexos, né, que tem no mundo hoje.
impede a gente de ver isso, de ver a beleza de Deus criando cada um com um papel e na fraqueza do outro, um ajudar o outro, para que aquilo, o que me falta e tem no outro, isso traz glória a Deus, porque eu estou querendo me submeter, vou ensinar, vou ajudar, vamos juntos, né? Se aquele que sabe se torna humilde, né, para ajudar o outro. Então eu enxergo muito isso, né, na família, nesses papéis, né, que é o que não tem no mundo hoje, mas a igreja devia estar muito firme com relação a isso, né? E não isenta habilidades, né? Não isentam responsabilidades. Deixar claro isso. Não anulam papéis. Deixar muito claro isso. Mas precisaremos entender que em determinados casais, em determinados contextos, em determinadas famílias, as responsabilidades e os papéis são os mesmos. Mas a forma de viabilizá-los não será igual e não cobraremos esses estereótipos culturais com a agressividade que o mundo faz. Mas auxiliaremos pessoas, e estamos aqui em aconselhamento, auxiliar pessoas para como, na realidade da sua família, cumprir suas responsabilidades perante Deus e seus papéis. Estamos nesse desafio e que as Escrituras nos conduzam através do poder do Espírito Santo e com olhos em Cristo. Vamos nos colocar de pé?